Hello, hello, boa noite, graça e paz, tudo bem? Sou eu, Ezequias Lourenço, mais uma vez. Obrigado por deixar-me entrar no aconchego de sua casa nesse período de quarentena. Estamos de volta com o nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, e hoje com um tema muito especial: pestes e reavivamentos em todo o mundo. Você que está aí assistindo, vai dando like, vai compartilhando com seus amigos, com seus irmãos, porque hoje o programa está especial. Você pode deixar a sua opinião. Faremos aqui uma correlação entre as pestes que ocorreram e ocorrem na humanidade durante toda a história, e também os reavivamentos que ocorreram na humanidade durante toda a história. Eu estava pensando esses dias que a humanidade, porque essa pandemia é uma pandemia global, ela vai sair dessa pandemia de uma maneira o mais humanizada. As pessoas passarão a se importar mais com as outras e também passarão a reavaliar e a rever seus princípios e seus valores. É isso que a gente espera. Precisamos de pessoas mais humanas, que se importem umas com as outras e que ajudem o próximo. E como disse o profeta, diga ao fraco, eu sou forte. Muito bem, pestes e reavivamentos mundiais. Esse é o tema do nosso programa nesta noite. Clique, dê um like e dê a sua opinião. Será que haveria uma correlação entre pestes e reavivamentos? Você acha que há uma correlação? Ou seja, por conta das pestes que venham sobre o mundo, há um período de contrição, um período de medo, de temor, e faz com que as pessoas busquem uma espiritualidade e assim busquem um reavivamento? Ou será que são apenas eventos isolados? São tantas perguntas, sim, meu amigo. São exatamente 20 horas e 20 minutos. Nós estamos ao vivo dos estúdios da NSTV com seu programa Você em Foco. Vamos falar de temas muito especiais. Eu quero aqui, a partir de agora, fazer uma leitura com vocês. Uma leitura de um texto sagrado, porque o objetivo do nosso programa é trazer a informação e deixá-la para que vocês possam julgar, para que vocês possam participar e que a opinião de vocês possa aflorar e possa contribuir uns com os outros e também para com a nossa programação. Eu participei aqui na leitura bíblica e também reservei 2 textos para que nós possamos fazer esta leitura. Este programa tem o objetivo de esclarecer você, ou de pelo menos te trazer informação para que você possa ter aí o seu julgamento. Você que é católico, que é cristão protestante, que é espírita, que é umbandista, kardecista ou livre pensador, você é bem-vindo ao nosso programa. Pode participar, você pode discordar se você quiser, porque afinal somos todos mentes pensantes, mesmo que este programa tenha uma perspectiva cristã. Muito bem, eu quero abrir a Bíblia com você, eu quero pedir que você olhe aí, pegue um exemplar, mesmo que ele esteja empoeirado, pegue aí e vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e nós vamos progredir nos textos e depois vamos para o livro de Joel, no capítulo de número 1. Anote aí, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e Joel, capítulo 1. Diz-nos assim o texto sagrado: E tendo chegado o dia da festa de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impiedoso, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos, o texto diz, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Muito bem, vamos para o livro de Joel, capítulo 1, versículos 3 e 4. Joel, capítulo 1, versículos 3 e 4. Dá uma olhadinha aí. Dizei isso aos vossos filhos, e que os vossos filhos digam a seus filhos, e os filhos desses diga a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu,
E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. E não sobrou nada para ninguém. Pois é, meu amigo. Você que está me assistindo aí, já ouviu falar do Jesus da religião, do Jesus Cristo, que o nome no hebraico quer dizer Yehoshua Yamashia, ou então no hebraico mais popularizado, Yeshua Yamashia, ou seja, aquele ungido do Senhor que traz a salvação, e daí o nome Messias, o ungido, o preparado, o capacitado. Mas existe o Jesus histórico, que a história foi pesquisar, que os textos foram corroborar, foram compreender aí um entendimento, e alguns estudiosos desenharam, com base nas informações bíblicas, nas questões históricas e também geográficas e climáticas, desenharam como seria Jesus Cristo naquela época. Ele não seria como você vê aí nas imagens hollywoodianas, não. Ele seria bem diferente. Até porque, por conta do lugar, aquele fértil crescente, a Palestina, onde ele nasceu, viveu, trabalhou como carpinteiro, e depois, aos 30 anos, passou a ser um perambulante, um andarilho e apregoeiro da palavra de Deus, trazendo a nova interpretação da lei, da Talmud, e trazendo então ensinamentos de espiritualidade sobre o reino de Deus, sobre um reino que não seria corrompido, que não seria deste mundo. E eu vou pedir aí para o meu técnico, o Nani, que é gente boa, colocar aí a imagem do Jesus histórico. Nós vamos ver. E eu até fiz questão, vou até ficar aqui do ladinho para que vocês possam me ver, muito bem. Eu fiz até questão de fazer aqui uma homenagem a Cícero Mendes, um brasileiro, Cícero Mendes, que acabou fazendo esta imagem. Ele é um designer, né, gráfico brasileiro, já recebeu vários prêmios. Esta seria a imagem mais aproximada, e não só ele fez, não só Cícero Mendes fez, mas outros também, outros caricaturistas, vamos dizer assim, fizeram imagem bem semelhante de como seria o Jesus histórico daquela época. O Jesus histórico é diferente do Jesus da religião. Ele é um Jesus mais apurado e mais crítico. Contudo, como esse programa tem o objetivo de trazer a mensagem histórica e bater um papo com vocês, eu estou mostrando essa imagem aí em primeira mão para vocês. São exatamente 20 horas e 25 minutos. Você está assistindo o programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, com Ezequias Lourenço, o seu amigo de todas as quintas-feiras. Muito bem, este Jesus veio com um plano de salvação, veio trazer uma nova perspectiva de reino, de comando, e ele morre, é assassinado, mas ele, ao terceiro dia, segundo os escritos históricos também, dizem que ele ressuscitou, e ele deixou uma promessa de reavivamento. Porque os seus seguidores, os seus discípulos estavam presos, estavam enclausurados, estavam o que nós chamaríamos de quarentena, com medo dos romanos, com medo das autoridades, porque poderiam morrer, porque era seguidor do Rabone, era seguidor do Messias, era seguidor daquele rei dos judeus que, na verdade, segundo o ponto de vista político, estava fazendo a algazarra, levando o povo contra os grandes líderes daquela época. Mas ele disse assim aos seus discípulos: vocês fiquem lá do alto, vocês fiquem, melhor dizendo, em Jerusalém, porque lá do alto nós vamos mandar poder, vai descer o Espírito Santo, ele e o Pai mandariam o poder. E ele disse: enviarei outro Consolador. Eu vou colocar outra imagem aí do reavivamento que houve em Jerusalém. Pedir para o nosso técnico colocar aí. Nani, gente boa. Muito bem. Esse reavivamento ocorreu e cerca de 120 pessoas foram avivadas pelo Espírito Santo. Deixa eu parar um pouco aqui. A palavra avivamento quer dizer voltar a ter vida, voltar a ter ânimo, voltar a ter a perspectiva. E foi isso que aconteceu com esses homens. Eles saíram, quando foram cheios do Espírito, saíram daquela reunião de oração e começaram a apregoar as novas do reino sem medo. Eles estavam com medo, mas a partir do momento que eles foram reavivados, o medo foi embora. Eu quero parar um pouco aqui e falar um pouco o que significa a palavra peste, porque vamos falar aqui sobre o contraponto. Aliás, afinal, o título desse programa é Pestes e Reavivamentos
mundiais. A palavra peste vem do latim, que significa a enfermidade, que significa doença. E a nossa história está repleta e cheia de pestes que mataram e dizimaram pessoas no mundo inteiro. Mas, por outro lado, enquanto há pestes assolando o mundo, nós também vemos que pontualmente, como há pestes pontuais no mundo, em momentos sazonais da história da humanidade, também existem reavivamentos que mudam, transformam vidas e até trazem riquezas para as nações. E eu me lembro que a Bíblia diz, né, as Escrituras Sagradas, que os cristãos acreditam, e eu particularmente acredito porque sou cristão, que esse mesmo Rabboni, Jesus, cuja imagem você viu primeiro aí, a imagem do Jesus histórico, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, a partir de agora, eu quero a participação de vocês. Nós já temos aqui alguns convidados, inclusive Bishop Chester Evans está dizendo God bless you. Ele vai ser logo ouvido aqui. Nós temos um vídeo em primeira mão para vocês, direto de Memphis, do Tennessee, que é o nosso participante, um grande homem de Deus, uma pessoa muito humilde. Temos aqui a Tati Lima: Pai do Senhor, que o Senhor nos enche de graça. Lúcia Xavier, boa noite, né? E bastante gente aqui já deixando seu comentário. Deixe seu comentário aí que nós vamos ver bastante coisas interessantes, assuntos que realmente vão mexer com a sua opinião. Eu quero saber da sua opinião. Há esta correlação entre pestes e reavivamentos mundiais? Ou apenas não haveria propósito nenhum nestas pestes e nestes avivamentos? Ou há um propósito por trás de cada um deles? Você que decide, você que dá a sua opinião. Entre em contato com a gente. Muito bem. Então agora eu vou passar o próximo slide, em que nós vamos falar um pouco sobre algo que ocorreu na história da humanidade. Olhem só este homem aí. Este homem, chamado de Flávio Pedro Sabácio Justiniano Augusto, mas ele foi bastante conhecido como São Justiniano, porque no final da sua vida ele se converte ao cristianismo. Ele foi o último imperador romano do Império Bizantino e tentou reunificar o Império Romano, que estava destruído, já estava sendo carcomido, invadido pelos bárbaros. Foi um homem que foi muito grande em sua época. Era um camponês e depois foi trabalhar no palácio, porque o seu tio era um dos guardas, um dos homens de alta patente, que depois torna-se imperador, porque o imperador da época morre, o tio assume. O tio não tinha filho, ele foi tido como um filho para o tio, serviu o tio fielmente e depois sobe ao poder, tendo aí anos e anos, cerca de 40 anos ou mais, como líder do Império Bizantino. Seria o Império Romano do Leste, o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. No império deste homem, precisamente no ano de 541 depois de Cristo, houve uma grande peste naquela região, envolvendo o norte da África, envolvendo a Ásia, envolvendo o mar Egeu e todas aquelas nações. Cerca de 40% da população de todo o império morreu. Isso equivaleria a 1/3 de toda a população. E eu vou pedir para o técnico passar aí o próximo slide, por gentileza. Enquanto aqui eu bebo minha água, nós estamos ao vivo, são exatamente 8h30 da noite. Esta peste, como você está vendo aí, foi também chamada de peste de Justiniano. E as estimativas das mortes não estão tão certas, porque naquela época as estatísticas eram muito frágeis, muito débeis, né? E o que acontece é o seguinte: a cidade era fétida, não havia tanta infraestrutura no sentido de escoamento dos dejetos humanos, e por conta das viagens pelo mar, por conta de tantas transações comerciais, essa peste se alastrou por todo o mundo daquela época. Essa peste, ela foi bem semelhante, e até o nome ela também tem, ela pode ser chamada de peste bubônica daquela época.
matou muita gente, cerca de 5.000 pessoas morriam por dia. Vejam só que calamidade. Ao ponto deles empilharem corpos pelas ruas, porque já não havia mais onde colocar corpos. Pois é. O clima no Império era de tristeza, era de depressão. O cheiro mau cheiro, alastrava-se por todo o ar daquele império. E havia poucas pessoas disponíveis para poder enterrar, porque maior era o número de pessoas que morriam do que aqueles que haviam para enterrar. Pois é, gente. A situação era caótica. Quem vivia naquele tempo podia entender que já era o apocalipse, que já era o fim do tempo. Assim como muitas pessoas hoje estão pensando que é o fim do tempo. Mas nós precisamos entender que há coisas, e esse tipo de pestes acontecem em vários pontos da história e depois passam a acontecer novamente. Nós estamos agora ao vivo, são 20 horas e 32 minutos. Nós vamos de música e logo mais eu vou dar aqui continuidade e vamos também trazer aqui um convidado internacional, direto de Memphis, no Tennessee, aliás. Ele mora ao lado da mansão Graceland, que foi de Elvis Presley. Ele mora a um quarteirão dela. É uma pessoa muito humilde. Eu já tive o prazer de interpretá-lo aqui no Brasil. O Bishop Chester Evans já está a postos. Logo, logo ele vai entrar. O texto que nós lemos também de Joel fala que havia pragas nas plantações. E as pessoas naquela época, vale lembrar, viviam da agropecuária, do campo e também dos animais. E os gafanhotos vieram o pulgão, vieram todas as pestes possíveis e comiam tudo aquilo que era de subsistência daquela sociedade. Eles estavam com fome, morrendo e vivendo em cavernas, estavam sendo perseguidos pelo inimigo ou pelos inimigos daquela nação de Israel que estavam ao seu redor. Mas houve uma providência de Deus e eles acabaram sendo salvos. Muito bem, eu estava falando no episódio anterior sobre aquela peste de Justiniano, mas não fica por aí. No século XIV houve a peste negra ou peste bubônica, em que pulga de ratos que vieram dentro de porões de navios mercantilistas e cargueiros que faziam todo aquele trâmite no Mediterrâneo, no Pacífico. Essas pulgas picaram algumas pessoas de maneira tão simples que elas nem sentiam. E depois começaram a surgir caroços nos corpos das pessoas, caroços que ficavam vermelhos, depois ficavam negros. Daí porque o nome de peste negra. As pessoas, dentro de poucos dias, 3, 4, 5 dias, morriam. E também houve uma carnificina, em que de 17 a 50 milhões, dizem alguns especialistas, de pessoas morreram em toda a Europa. Já agora, na Idade Média, a igreja, naquela época, não deixava com que a ciência se expandisse, e muita crendice, muita fé obscura, sem o esclarecimento, foi aplicada nessa situação, mas não resolveu. E aí o que acontece, gente? A peste voltou novamente de forma avassaladora. E alguns religiosos andavam pelas ruas fazendo martírio, batendo nas costas, procurando mostrar arrependimento, porque achavam que isso tiraria a mão de Deus, a mão da ira do Deus Todo-Poderoso de sobre a terra. Mas na verdade, o fato deles deslacerarem as suas costas provocava ainda mais o aumento da pandemia, porque logo cortava, eles tinham o sangue exposto e qualquer toque, eles também ficavam com esses problemas de saúde e acabavam morrendo também, ficavam com infecção. Então foi uma grande pandemia que passou na história da humanidade. E aí, o que você acha? O que você acha, meu amigo ou minha amiga? Eu estou aqui com as perguntas. Essas pandemias ocorrem aleatoriamente ou há uma provocação humana para que elas aconteçam? Eu quero aqui daqui a pouco chamar o Bispo Chester Evans, mas eu quero ler algumas mensagens aqui que já estão chegando.
Tem aqui uma pergunta, na verdade tem uma afirmação aqui de João Vieira. Que Deus continue abençoando e mostrando ao ser humano que sem Ele nós não somos apenas mais um. Temos aqui o Mendes Calhas respondendo uma pergunta anterior de uma colega de participação aqui no nosso programa. Ele acredita que particularmente tem sim aquela pergunta que foi feita anteriormente. Deixa eu ver aqui. A Alexandra Capovilla, ela pergunta assim: você acha que hoje em dia tem pessoas com fé como Moisés, Rei Davi, Josué, Noé e outros? Aí o João responde: tem sim. Na verdade, quem responde aqui, desculpa gente, aqui é ao vivo, né? O Mendes Calhas, né? Responde assim: particularmente creio que tem sim, porém eles estão sendo lapidados por Deus, estão aguardando o tempo para todos nós. Muito bem, deixe a sua opinião vale muito. Da história do reavivamento da Rua Azusa. A palavra Azusa, no original africano, né, de um dos dialetos lá, quer dizer cura. E foi justamente nesta rua, a Rua Azusa, que quer dizer cura, que houve a partir dali um grande reavivamento que chegou à história para grandes mídias americanas de fora do país. Uma coisa assim que depois de Atos 2 talvez foi o segundo maior reavivamento. É claro que a história tem tantos outros grandes reavivamentos, como os valdenses, como os morávios também fizeram parte desse avivamento, mas a Rua Azusa foi algo que teve grandes proporções, e eu quero pedir aqui ao nosso técnico colocar aqui o William Seymour, aquele afrodescendente que foi justamente o homem usado por Deus para ser o catalisador deste grande reavivamento. Você pode perceber que, se você olhar bem a imagem dele, ele tem um probleminha no olho, ele é caolho, porque ele adquiriu varíola, ou seja, mais uma praga, mais uma peste que assolou e ainda assola a humanidade. Existem várias pestes que assolam a humanidade. Tem tantas pestes como, por exemplo, malária, febre tifo, a própria gripe, a gripe aviária, teve a gripe suína, a gripe espanhola, hoje tem o coronavírus. A história sempre tem esses pontos de pestes, né, de pestilência. Então este homem aí, ele venceu o preconceito, ele assistia às reuniões de Charles Parham, um grande reavivalista e daquela época, e Parham era branco, e esse homem chamado William Seymour, que você está vendo na foto, ele era, como vocês estão vendo, afrodescendente, filho de ex-escravos, né? E, na verdade, neto de ex-escravos, me parece, tem que dar uma olhadinha na história, mas você pode pesquisar aí. E ele acaba assistindo às cerimônias, os cultos, de longe, do corredor pelo lado de fora, porque eles não podiam entrar. Ele não podia entrar porque ele era negro e era só reunião de brancos. E ele tinha vindo do Texas recentemente e estava na Califórnia, ali na cidade de Los Angeles. Ele decide reunir-se em oração no lugar que hoje é chamado a Casa Bonnie Brack, que é um museu. E a partir daquele momento, as pessoas que estavam com ele naquele dia receberam um reavivamento tão forte que não podiam conter. Ele ainda não havia recebido, mas ele estava falando e pregando um reavivamento que ele acreditava, porque ele tinha ouvido falar e acreditou naquela mensagem. Então, os anos foram passando e não foi muito tempo não. Pessoas de várias partes daquele país, dos Estados Unidos, vieram. Pessoas de várias partes do mundo vieram para aquele lugar chamado Rua Azusa. Ele aproveitou um barraco de madeira, o nosso técnico vai colocar aí a próxima imagem, um barraco de madeira, e ele criou a missão da fé apostólica. Daí veio surgir a COGIC, Church of God in Christ, a Igreja de Deus em Cristo. Então, isso ocorreu, como você está vendo aí, em 14 de abril de 1905. Os jornais vieram cobrir, foi um grande mover. E a nação estava passando um momento difícil. Estava difícil viver naquela época nos Estados Unidos. Estavam em expansão, mas muitos trabalhadores eram forçados a trabalhar em minas, em assentamento de trilhos para ferrovias.
e muita gente morrendo por conta de muito trabalho, mas a partir do momento que veio o reavivamento, muitos empresários foram reavivados também, muitos trabalhadores, e a nação americana teve um grande crescimento exponencial, não só espiritual, mas também financeiro. E a partir de lá, muitos missionários vieram de todo o mundo. Muito bem, vamos ver se a gente já consegue ver o vídeo do nosso querido Bispo Chester Evans falar conosco. Se eu não conseguir interpretá-lo por conta do som, depois eu falo o que ele disse, ok? Bom dia, praise the Lord, meus amigos, all in Brazil and around the world, praise God. Amen. Here I am, Bishop Chester Evans, Ambassadors for Christ Ministries, and I'm just here to encourage you for a minute. Amen. I want to talk to, amen, the meus amigos at você um pouco desouvindo pessoas. Amen. I hope I got that right, because I can mess up some Portuguese. Hallelujah. But thank God. I'm here to talk to you this morning a little bit about the Great Awakenings. Amen. There's been many Great Awakenings that come across, swept across the nations. Amen. And the great businessman revival we can think about, and which started off just with a prayer meeting. Businessman just wanted to take a time, he wanted to pray, and this was in New York, and it just swept from New York to Maine, from Maine to California, from California to Florida. It just swept around the world. It was a great awakening, amen. And everyone knows about the great Azusa Street awakening. There many ministries came forth out of that ministry, which right now a friend of mine in California is over the Azusa Street ministry right now. But we, hallelujah, we as a people right now, we have to be encouraged, and we have to continue to pray regardless to what the situation may look like in this world. It may look bleak, because we are fighting an enemy called this coronavirus, amen. And there have been many diseases that ever came from out of this world, amen. I think about even in 2 Kings, when 2 Kings chapter 6, when the ladies people were eating their children, amen, because of the drought was so bad, amen. Or, we could think about so many things, hallelujah, that have occurred in this world. Amen. We read the Bible, we can see many different plagues, many different things that comes upon this world. Amen. Elijah was a time when there was no rain for 3.5 years. Amen. So imagine what that was like. But I think we're going to get through this. We're going to get through this, and after this, we're going to have a great revival. God is just preparing his people at this time. They're letting us know that it ain't all about the church, because we are the body of Christ. We are the body. Muito bem, meus amigos. São exatamente 20 horas e 52 minutos. Você está assistindo o meu programa, Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Gente, eu vou ler daqui a pouco o comentário da Elizabeth C. Santos, que ela fala algo muito interessante, mas apenas interpretando o que o Bispo Chester está falando aí. Ele falou da Rua Azusa, falou que lá surgiu um grande reavivamento, de lá surgiram muitos ministérios, né? Após saudar, obviamente, você, até arriscar falar o nome do programa, né, que ele falou em português, ele fala um pouquinho de português, e ele disse que, até fez uma referência ao livro de Reis, que quando houve muita fome na terra, a Bíblia diz isso em Reis, né, 2 Reis, se não me falha a memória, e ali as pessoas estavam comendo seus próprios filhos, é isso que ele fala, e ele também fala dos grandes reavivamentos que houveram na história, não só Azusa, mas ele também, não nessa parte do vídeo, mas o vídeo é um pouco mais longo, mas ele fala também sobre o reavivamento em Toronto, no Canadá. Houve vários reavivamentos no mundo, para trazer vida às pessoas, para trazer ânimo, para as pessoas viverem, para as pessoas amarem, para as pessoas se relacionarem e buscarem a Deus, né? E eu quero agradecer a Deus, louvar pela participação do Bispo Chester Evans. Vou falar um pouquinho em inglês aqui, porque ele está assistindo. Hello, my dear Bishop. Thank you for your participation here. You're taking part on this program that is worldwide, so there is no limit for a web program broadcasting, right? So thank you for your presence. Please spread the word about this program with your friends.
God bless you very much. Thank you. Bye bye. Então, meus amigos, eu quero agora ouvir aqui, vou ler com vocês o comentário da Elizabeth. Olha só o que ela fala, hein? Orem, orem, orem muito. Tudo está escurecendo a cada dia mais. Deus finalmente se irou. Se convertem enquanto podem. Aí ela coloca em maiúsculo aqui. Glória a Deus sobre todas as coisas. Amém. Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pois é, essa é a opinião da Elizabeth Santos. Meu Deus, né? E aí, o que você acha? Há correlação entre essas pestes e os reavivamentos? Ou essas coisas apenas são provocações humanas com consequências sem um objetivo, sem um pano de fundo, sem um propósito espiritual por trás disso? E com relação aos reavivamentos, esses reavivamentos têm origem espiritual ou é apenas fruto de histeria e de surtos psicóticos, né? Que as pessoas têm, né? Surtos psicóticos, será? Então você dê a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante. Programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas com o objetivo de trazer informação e agregar conhecimento e fomentar a sua opinião favorável ou contrária ao assunto. Fazemos isso sempre sob uma perspectiva cristã a partir do momento desta apresentação. Respeitamos você, sua crença, seu posicionamento político, ideológico e religioso. Gente, eu disse que falaria e vou falar sobre o reavivamento, mas tem uma peste que ocorreu em 1918, chamada de gripe espanhola, que na verdade ela surgiu nos Estados Unidos, em Kansas, e foi levado pelos os soldados, né, para a guerra, porque estamos aqui no finalzinho já da Primeira Guerra Mundial, 1918, e como a Espanha era um país neutro, não estava participando da guerra, ela começou a veicular muito sobre esta gripe, que estava matando muita gente. Aí está escrito de 17 a 500 milhões, mas na verdade foi 17 a 50 milhões de mortos e cerca de 500 milhões de infectados. Então, no mundo inteiro ela foi conhecida como peste ou gripe espanhola, porque a Espanha que divulgou, mas na verdade não surgiu na Espanha esse vírus. É um subtipo do H1N1, né? Esse vírus da gripe, para o qual não tem cura ainda, né? Mas sim, há remédios para poder aí minimizar os efeitos. Então, pessoal, esta gripe aí foi uma gripe avassaladora. Olha essa imagem aí. Houve aí hospital de campanha, como estão fazendo agora no Brasil e no mundo, pegando estádios, tornando um espaço para cuidar das pessoas, como está acontecendo aqui no Pacaembu e outros lugares aqui em São Paulo, no Brasil, somente nos estados aqui em São Paulo que estão afetados, e no mundo também estão fazendo hospitais de campanha semelhante a esses da imagem. E muita gente morreu. Só que os países envolvidos na guerra não queriam falar sobre essa peste, porque não era negócio, eles estavam em guerra. Mas esta peste veio assolando o mundo inteiro, né? E dizem que esta peste aí, essa gripe, ela veio de um animal, né? Aliás, a maioria das gripes, né, quando há mutação de vírus, é justamente porque há esse cruzamento entre animais, em termos não só cruzamento sexual, mas cruzamento mesmo de estarem muito próximos, né? E aí o ser humano acaba tendo contato. Dizem aí os especialistas que o novo coronavírus só está aí avassalando todo mundo por conta do mercado, né? Um mercado de carnes frescas na China, em Wuhan, que foi até fechado, que acabou trazendo essa contaminação, porque muitos animais de diversas espécies estavam juntos, porque faz parte da cultura e eles têm uma ação política lá de deixar com que isso aconteça. Isso fomenta o mercado e faz parte da cultura também dos chineses comerem animais exóticos. Então, deu no que deu aí, mas com certeza nós vamos sair dessa. Agora nós vamos falar um pouco sobre reavivamento das Ilhas Fiji. E vamos colocar aí a figura de um homem icônico, que foi o primeiro-ministro das Ilhas Fiji.
Muito bem, você está aí vendo Tati Josefa Loilo, presidente da República das Ilhas Fiji. Foi do ano 2000 a 2009. Exatamente no ano 2000, onde havia mortes, saques, enfrentamentos da sociedade. Num país lindo e paradisíaco, composto por 322 ilhas paradisíacas em que pessoas milionárias do mundo inteiro iam e ainda vão para lá, em resorts maravilhosos e lindos. Você vai ver depois na próxima imagem, quando eu pedir ao nosso técnico passar para você, e você vai perceber que esse país não estava se entendendo. Tribos, os fijianos e os indianos, que eram a maior população, brigando. E aí houve um primeiro-ministro indiano que subiu ao poder. Então, houve um pandemônio na sociedade. Pessoas morrendo, bares, padarias, comércios sendo saqueados, pessoas sendo mortas. Foi uma verdadeira guerra civil no país inteiro. Tá? E o que acontece? Acontece que o líder da nação resolveu juntar os líderes religiosos, as igrejas, que as igrejas também eram um subproduto dessa sociedade, elas brigavam. Você conhece algum país que acontece isso? As igrejas não se entendiam, as denominações não se entendiam, os líderes não se entendiam. E acontece que esse líder chamou todos, e juntamente com os líderes religiosos, eles buscaram arrependimento. E tem até vídeos na internet desse senhor aí, ainda como primeiro-ministro, ele falando, se humilhando, falando que reconhecia o poder de Deus, o senhorio de Deus, de que ele não estava falando como um político, mas como um ser humano. Ele se dobrou, os líderes cristãos colocaram as mãos sobre eles, os líderes se reuniram, se uniram, passou a haver aquela trégua religiosa, né? E acontece que o país mudou. O país mudou completamente. Pessoas se converteram, mudaram seu caminho. E o evangelho, né, de Jesus Cristo foi pregado por toda aquela ilha. E lógico que houve sim alguns conflitos ainda, mas o país mudou repentinamente. Isso mostra que quando o povo está unido e o povo quer, todas as barreiras caem por terra. Políticas, ideológicas, religiosas. Agora eu vou passar aí a foto, né? Pedir para o nosso técnico passar, por favor. Olha que lugar paradisíaco. Isso é só uma foto das milhares que você vai encontrar na internet de coisa assim linda, linda, lugar assim lindo, lindo, lindo. Essas são as Ilhas Fiji. Ok? Então, este país foi alvo de reavivamento. Foi alvo de reavivamento. E mudou completamente a sua história. Muito bem, nós estamos chegando ao momento final do meio do seu programa Você em Foco Desenvolvendo Pessoas. São exatamente 21 horas e 6 minutos. Quero deixar aqui as minhas considerações finais. Embora haja aqui várias mensagens de outros telespectadores, tem mais um aqui da Yara Honório. Eu acho que é Deus dando oportunidade para que nós nos lembremos dele. Ele é grande, e isso ele quer de nós. Nós vamos ter que adorar e respeitar sem cessar. Muito bem, me parece que ela não sei se ela é brasileira, mas enfim, porque o nosso programa é assistido no mundo inteiro, principalmente país da África, né, Nani? Muita gente da África, da Europa, dos Estados Unidos. Muito bem. Gente, quero deixar aqui as minhas considerações finais sobre esse assunto. Pestes ocorreram, ocorrem e ocorrerão em toda a história, enquanto estivermos vivos. Poderemos ser alvo delas ou não, a depender dos nossos cuidados, a depender de questões geográficas, a depender de questões imunológicas, a depender de questões puramente pessoais e a depender também do seu nível de fé e da sua atitude com relação à fé que você tem. Com relação aos reavivamentos, eles também ocorreram, ocorrem e
ocorrerão. E não ocorreram só na época de Cristo, a partir de Cristo. A partir de Cristo houve uma reinterpretação da lei, do que era reino de Deus, e houve um reavivamento para aquele momento. Mas antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, houve vários reavivamentos, principalmente no meio do povo hebreu, de onde provém o Evangelho, né? Então, esses reavivamentos ocorrem e ocorrerão em todo momento da história. A grande pergunta é: há uma correlação entre as pestes e os reavivamentos? Vocês deixaram a sua opinião, com certeza esse programa estará gravado, pessoas deixarão a sua opinião. Contudo, vejo que não existe ação sem reação. Seja quando nós agredimos o meio ambiente acaba sofrendo aquela agressão e acaba devolvendo ao ser humano de alguma forma. E quando nós somos agredidos, direto ou indiretamente, há um momento em que ficamos consternados, há um momento em que ficamos entristecidos, e nós temos aí algumas possíveis reações. Ou nós retalhamos, ou nós vamos para cima de maneira efusiva, de maneira irada, e só provocamos o aumento da situação, né? Ou nós colocamos a mão na consciência, nos despertamos e buscamos rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes. E a questão do reavivamento nisso tudo tem a ver com o despertar do espírito humano, o despertar da consciência humana. E como cristão e acreditando numa deidade superior que controla todas as coisas, mesmo que ele tenha deixado muitas coisas sob o controle humano até certo ponto, chega um momento que há uma provocação divina desta ferida, deste constrangimento no ser humano, para que ele possa, esperando que o ser humano possa ter as melhores das reações possíveis para que possa se viver em paz. Então, fica aqui minha humilde opinião, mas respeito a sua opinião e respeito a sua pessoa. Muito obrigado por sua participação. No próximo programa estaremos juntos com participação de mais telespectadores, ao vivo ou pelo chat. Deus te abençoe. Vamos em frente!